Hoje a gente vive numa era tão, né, que não pode maximizar, né, eles dizem que é o patriarcado, né? Eles dizem que é o patriarcado, que é a questão do machismo e tudo mais, e que as mulheres elas não são abaixo do homem, elas têm os mesmos direitos, né? Numa época tão difícil. E é engraçado que a senhora está falando isso de uma forma tão natural que eu não vejo a senhora se colocando abaixo. Eu não Não, vejo a senhora se anulando, eu não vejo a senhora se diminuindo, eu vejo a senhora complementando um ministério, complementando na obra de Deus uma pessoa que é vocacionada por Deus. E se todo mundo entendesse isso, entendesse que somos chamados para cooperar para a obra de Deus e isso nada mais é do que cooperar para a obra de Deus, as coisas seriam muito melhores, né? As famílias seriam muito melhores estruturadas. com Dentro certeza. dessa pergunta, a senhora entende que a mulher de um pastor ela precisa ter características diferenciadas de uma esposa de um homem comum? Acho que a senhora já meio que respondeu, mas acho que a senhora pode elaborar mais coisas aí. Olha, eu acho que a esposa do pastor, ela não precisa ter nenhuma característica diferenciada de qualquer outra esposa. A esposa do pastor, ela é comum. E Uau, eu digo nós, precisamos amar Jesus acima de todas as coisas, como todas as mulheres. Porque se nós não amarmos Jesus antes do nosso marido, dos nossos filhos, da nossa casa, nós seremos péssimas mulheres. Nós seremos péssimas esposas de pastor, porque o nosso amor primeiro é por Jesus. Então, isso é um requisito para todas as mulheres. Isso não é um requisito para uma classe especial de mulheres, é um requisito para todas as mulheres. Filhas de Deus é que nós amemos exato. ao Senhor acima de todas as coisas. E assim como ele sendo o nosso maior amor, ele sendo o Senhor sobre a nossa vida, ele vai nos guiar, nós vamos nos submeter em amor, nós vamos ser boas esposas. Agora, eu acredito que a caminhada ministerial faz a gente desenvolver algumas habilidades diferenciadas de uma esposa de um irmão comum, que não é um pastor. Mas características na pessoa em si, não. Nós somos iguais. Não Agora, existe um pré-requisito, né? não, Não não, existe um pré-requisito. não existe. Até porque, por exemplo, quando eu me casei, o Alex não era pastor. Entendeu? Então, Meio que assim, vocês aprenderam o ministério juntos. É isso, interessante. quando nós nos casamos, ele não era pastor ainda, nem seminarista. Nós éramos alunos da base missionária, estávamos fazendo missiologia, mas não teologia. E depois nos tornamos seminarista e ele foi consagrado e tudo isso. Então, tipo, se houvesse alguma característica importante aí nesse processo, depois eu não vou poder, eu vou ter que me divorciar, porque você não serve para ser esposa de pastor, né? Então, a verdade é que não há diferença, mas sim tem habilidades que Deus nos dá na caminhada para poder Sim, desenvolver esse papel tão importante, essa função tão perfeito. importante de ser esposa de pastor. Perfeito, muito legal, muito legal. É exatamente isso. Não existe pré-requisitos. Na verdade, você é forjada, né? Você também é ali, você consegue adquirir ferramentas, porque a experiência, é impossível você passar por experiências sem aprender nada com ela, a não ser que você não queira aprender, né? É de fato isso. Exatamente. Porque assim como o pastor, ele também ganha experiência, a Pois esposa é, do vai ganhando experiência juntamente com ele. E a gente vai. pois é. Quando me casei, eu tinha 20 anos. Eu Uau. me casei com 20 anos. Então, eu era. Hoje, né? Falar que eu era menina, hoje não é. Mas naquela época, né? Eu tenho 20 anos de casado. Eu era uma menina, eu era muito jovem ainda. Então, muitas coisas nós tivemos que aprender na nossa caminhada como marido e mulher, não como pastor e esposa de pastor, mas como marido e mulher. A gente teve que aprender essas coisas. E o ser pastor e o ser esposa de pastor, as ferramentas foram sendo dadas por Deus ao longo da nossa caminhada. A gente vai desenvolvendo coisas que talvez hoje, já com alguns anos de ministério, né, eu tenho uma postura diferenciada de algumas mulheres
que só estão na igreja, esposa dos nossos irmãos, mas isso não tem nada a ver com caráter cristão, isso não tem nada a ver com vida cristã, isso não tem nada a ver, são habilidades. Agora, se eu sentar junto com elas, eu tenho que orar tanto quanto elas, ler a Bíblia tanto quanto elas, é a mesma coisa para todas nós. Sim, e missionária Michele, além das atribuições do ensino da palavra e de muitas outras atribuições que tem em um ministério pastoral, como a irmã, né, como esposa de pastor, tem auxiliado aí o seu esposo, né, que é o pastor Alex, ao longo desses anos, na questão prática? A irmã já deu algumas pinceladas sobre isso, mas detalha para nós como tem sido essas experiências, né, ao lado dele, servindo no aconselhamento, no pastoreio, no auxílio a ele como pastor e como homem também. Como a irmã tem vivido isso, né? Como a irmã tem auxiliado nisso? Olha, como eu falei, né? Ele sempre disse que eu não sou obrigada a fazer nada. Ele sempre diz isso. E tanto eu quanto os meus filhos. A gente nunca carregou esse peso do ministério de que eu tenho que ser perfeito, eu tenho que mostrar uma coisa que eu não sou, porque eu sou esposa de pastor. Mas eu tenho, ao longo dos anos, né, ao longo da nossa caminhada, eu entendo que nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para servir. E eu só sou livre, eu só sou completa, realizada quando eu estou servindo, porque nós fomos chamados para isso. Então, eu acho que o meu maior papel, né, de auxílio, de apoio ao ministério dele é servindo a minha casa, servindo a minha família e servindo a igreja local. A gente tem uma vida muito tranquila. Assim, o ministério não é algo extracurricular, como se fosse tipo assim, eu tenho uma vida aqui e outra aqui, que é o ministério. Eu tenho uma vida, a minha vida é uma vida integral. Então, o que eu sou aqui, é uma mistura, não tem uma separação. Então, a minha casa não é minha casa. A minha casa é a casa do reino de Deus. Então, as pessoas têm acesso à minha casa. As pessoas conhecem a minha casa. As pessoas conhecem a nossa vida. Elas, se querem tomar um café, vem aqui na minha casa. Se quer dormir, a gente vai... Sempre foi assim. E se eu não entendesse que, como a esposa dele, eu deveria apoiá-lo e servir assim também, seria um problema muito sério, né, no nosso ministério. E Deus tem nos dado, né, a graça de ter muitas pessoas perto, próximas a nós, e tem nos dado pessoas para cuidar mesmo. E cuidar não é só cuidar no sentido assim, vou te dar uma comida, é cuidar mesmo, de acompanhar uma vida, de você estar com alguém, de você investir tempo, investir dinheiro, investir a sua vida, investir a sua casa, a sua força, a sua energia. Então, assim, dentro desse ministério, eu, como esposa dele, a minha maior atribuição, eu acredito que é servir mesmo. É servir em toda a causa que ele empreende. Ele vai e eu vou atrás, sabe? Ele tá e eu estou servindo junto com ele. Então, eu sirvo cuidando de mulheres, e a gente divide muito o ministério. É muito engraçado isso, porque eu não sou pastora, não fui chamada, eu não acredito na nomenclatura, né? Eu não carrego essa nomenclatura, mas eu divido o ministério, mas eu divido não a liderança, eu divido a prática, porque a liderança eu não aguentaria, não quero. Mas eu divido com ele a prática pastoral, sabe? Então, por exemplo, a gente nas igrejas onde nós estamos, ele é o pastor, mas dificilmente ele vai fazer o gabinete com uma irmã. Sim. Ele vai fazer, eu estou junto com ele, né? Mas o que ele faz? Ele faz um chequeio, eu esqueci a palavra agora, como se fala. Ele faz uma sondagem primeiro e ele fala assim, sim. Por que você não conversa com a minha esposa? Interessante.
esposa, conversa com a Michele vai poder te ajudar, vai poder te auxiliar. E aí depois ele fala assim, amor, passei seu contato, tá? Eu falei, ok. ok, eu vou lá. Legal. E aí eu acabo dando esse suporte para ele, sabe? Também auxilio ele na questão, às vezes ele estava cansado e eu ministrava no lugar dele, visitava, mesmo ele não indo, eu ia visitar, e eu entendo assim, o Alex pode não ir, mas se a esposa dele estar com ele, está ali, as pessoas entendem, poxa, o pastor não veio, mas a esposa dele veio me visitar. Então, isso já divide. Quando ele não tem obreiro suficiente, porque quando você está num campo missionário, você não tem uma igreja que você tem uma gama de obreiros, você não tem presbíteros, líderes, você não tem isso. Então, somos nós. E aí, isso desde muito cedo a gente começou a fazer. Então, isso se tornou tão natural. Se tornou uma coisa muito natural. Essa divisão, esse apoio mútuo, essa companhia. Agora, uma coisa muito interessante no nosso ministério é que às vezes tem algumas pessoas que dão até risada, né? Mas se você me chamar para o aniversário, eu vou pensar 2 vezes. Assim, vem no aniversário na minha casa, eu vou pensar 2 vezes. Mas se você me chamar para ir no velório, eu vou na mesma hora. É uma coisa impressionante. E geralmente ele não vai sozinho. Geralmente eu vou com ele. É uma coisa assim, na pandemia a gente viveu muito isso, porque muita gente tinha que sepultar, às vezes eram 2 sepultamentos por semana. Chegamos a 3 sepultamentos por semana, e em todos. Às vezes eu estava cozinhando, porque lá na base, né, eu estava cozinhando. Alguém mandava mensagem, porque não tinha velório, né? Era aquela coisa, o velório vai ser tal hora. Eu deixava tudo, eu deixava as crianças, pedia o pessoal para pegar as crianças na escola. Eu só trocava a blusa, porque eu já ficava de calça e tênis. Então, eu trocava a blusa, pegava minha bolsa, vamos, porque eu acredito que o ambiente, né, do sepultamento é um ambiente em que a comunidade de fé precisa estar. A gente precisa demonstrar, nem que seja um olhar. E eu não sou muito de falar, porque eu não, assim, de falar no sentido de chegar lá, conversar muito com as pessoas. Quem fala é o Alex, sabe? Quem fala, quem prega é o Alex. Eu vou lá, abraço. Então, assim, o meu ministério, ele se desenvolveu ao redor do ministério do Alex. O meu ministério se desenvolveu ao redor do dele. E eu não quero desassociar, entendeu? Eu não quero desassociar o meu ministério do ministério dele, não. Eu acredito que eu fui chamada para servir junto com ele e está muito bom do jeito que está. Amém, amém. 2 coisas me chamaram bastante atenção, é que, de fato, esse cuidado que vocês têm, né, com o cuidado pastoral, das funções, de entender que, na verdade, isso faz parte da vida de vocês, não é uma demanda, não é um programa, não é um serviço à parte da vida de vocês, onde acabou o serviço, vocês voltam para a vida normal, não, é dentro da vida normal. E também me chamou a atenção também a fala da irmã de que não precisa ser pastora, porque é esposa de pastor. Eu ia falar isso na outra pergunta, mas eu não sabia se a irmã concordava ou não, então preferi me reter. Mas aí fiquei mais aliviado ouvindo a irmã falar, né? Porque hoje em dia, né, as pessoas têm uma aversão ao complementarismo, né? Ao papel da mulher como complementar, como complementarista do ministério do homem, né? Parece que isso é algo absurdo, parece que isso é algo que não está na Bíblia, né? E é interessante ver uma irmã que fala disso de uma forma tão natural, tão experiencial e tão ativa, porque ouvindo a irmã falar, me parece que a irmã é muito ativa. Eu vou conhecer o pastor Alex, né? E aí eu vou ouvir o lado dele também no ministério, mas eu vejo a irmã bem ativa, bem ali trabalhando para a obra e servindo ao reino de Deus. Isso é muito legal. Missionária Michele, agora a gente vai sair um pouco desse âmbito da esposa do pastor, e eu vou fazer uma pergunta para a irmã, né? De forma geral, quais são as necessidades, né? Até mesmo dentro dessa experiência que a irmã tem, servindo a obra, quais necessidades a irmã observa da igreja, de forma geral, que precisam ser cuidadas, além do espiritual? A gente entende que o espiritual, ela é o princípio ali, né? É um dos pilares, é o pilar, né? Mas além do espiritual, as igrejas hoje, elas têm tido uma necessidade de outras áreas também. Quais áreas a irmã identifica, né, com essa experiência que a irmã tem,
nas observações, na vida que vocês têm servindo ao ministério? Olha, bom, eu tenho a gente tem um entendimento, eu acredito que é comum a todos, é que tudo na nossa vida é espiritual. Então, toda a nossa vida é espiritual, né? Não tem... mas eu entendo perfeitamente a pergunta. Né? Eu entendo a pergunta, mas eu estou dizendo isso para dar a resposta. Tudo é espiritual. E o evangelho, ele precisa tocar todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da vida do homem está corrompida pelo pecado. E por conta disso, o evangelho precisa tocar todas as áreas. Então, quando a gente fala de conversão, né, aí a gente vai para o lado espiritual, a gente pensa que só o coração, há uma conversão do coração. Não, eu disse que eu me converti e eu parei de beber, um exemplo, né? Mas e as outras áreas da sua vida? As outras áreas da sua vida, o evangelho precisa tocar, precisa mudar, precisa trazer mudança. Então, quando a gente olha para a igreja como um todo, é claro que quando a gente fala da questão espiritual, a gente está falando de da sua função de cuidar, de zelar, discipular, pastorear. Isso é importante. Só que a gente, a gente costuma olhar para o ser humano, para os nossos irmãos, para as pessoas que estão com a gente, como um todo. E todo o evangelho precisa chegar em todas as áreas. E eu percebo hoje que há uma dificuldade muito grande de fazer uma conexão ou uma aproximação do evangelho com a questão emocional, com as emoções do ser humano. A gente não submete as nossas emoções ao evangelho. A gente submete, talvez, a nossa carne, porque eu não vou fazer tal coisa, eu vou deixar de fazer tal coisa, mas você continua sentindo tal coisa. Uau. Você continua pensando em tal coisa. Então, mas eu não estou bebendo mais, mas a sua mente, você está desejando ardentemente fazer aquilo. E tá ok que você deseje, você tem que lutar contra o pecado, mas você vai viver a sua vida inteira lutando só contra isso. E as outras coisas que estão atrás disso, sabe? Às vezes a gente condena uma área, diz isso é pecado, e a gente esquece de olhar para o todo, para o nosso coração. A gente esquece de olhar para os ídolos do nosso coração. A gente esquece de ver que a gente colocou no centro da nossa vida, ao invés de ser Jesus como Senhor da nossa vida, nós temos o eu no lugar de Jesus, nós temos as nossas vontades, nós temos a cultura, nós temos o mundo, ao invés de termos Jesus como centro. Então, assim, eu vejo hoje dentro da igreja, não só dentro da minha igreja, que a minha igreja hoje é uma igreja pequena, né? A gente está não tem nenhum ano que a gente está no templo, né? Tem 2 anos um processo de plantação, mas a gente tem trabalhado muito isso na nossa comunidade, sabe? De que o evangelho precisa tocar todas as áreas da sua vida. E as suas emoções precisam ser submetidas ao evangelho. Porque se não for, você vai ser traída. A Bíblia fala que o coração é enganoso, não tem jeito. A Bíblia fala sobre isso. E se o evangelho não mudar isso, em algum momento nós vamos ser enganados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Então, assim, quando eu olho para a vida dos meus irmãos, toda a vida dele, toda a vida precisa de mudança. Quando eu olho para a minha vida, eu falo, Jesus, eu preciso que o evangelho faça sentido para mim nessa área. Porque parece que o evangelho está numa região diferente daqui. Parece que eu sou crente dentro da igreja. Eu sou crente porque eu pego a Bíblia e vou para dentro da igreja. Só que não é isso, eu sou crente porque realmente eu estou inteira de Jesus Cristo. Então, todas as áreas da minha vida precisam ter esse encontro com o evangelho precisa tocar e precisa mudar. E na questão emocional, às vezes a gente não quer entregar Jesus. A gente acha que pode, né? Eu posso dar um jeitinho, tá? Eu consigo. E a gente já provou por A mais B que nós não somos capazes de fazer nada. Na verdade, a gente só faz besteira. Porque se Jesus deixar a gente guiar os nossos corações, se Jesus deixar a gente, por um dia, ele falar assim, faz, a gente vai quebrar. Vamos fazer tudo errado.
Vai quebrar a cara, porque a gente já fez besteira a vida toda. Verdade. A gente já fez. Então, eu preciso submeter a Jesus. Eu preciso submeter as minhas emoções a Ele, os meus sentimentos a Ele, para que Ele domine sobre mim, para que Ele domine sobre o meu coração, domine sobre as minhas fraquezas, domine sobre as minhas emoções danificadas pelo pecado. E aí nós teremos a totalidade do homem sendo restaurada através do Evangelho. É interessante ouvir a irmã falando, né, sobre a questão do espiritual ser suficiente para todas as coisas, porque a luta contra as obras da carne, né, do espírito, do fruto do espírito contra as obras da carne, se você for ver as características, as obras da carne são questões de fato carnais, são questões naturais, são questões sentimentais, são questões do ser humano natural. Uhum. E quando você olha para o fruto do Espírito, você vê que é o antídoto para isso, né? Então, de fato, você vê que a gente realmente, muitas vezes, não valoriza a questão espiritual na sua totalidade, de ser realmente preenchido pelo fruto do Espírito, né? Ser totalmente completo, né? Não são os frutos, é o fruto. E aí o fruto ele vai dar as suas características. E quando a irmã fala sobre encher todas as coisas do Evangelho, eu não tenho como não associar com aquele texto de Efésios, onde diz que a gente precisa encher todas as coisas de Cristo, né? Então, se a gente não encher todas as coisas de Cristo, alguma coisa vai estar fora do lugar, alguma coisa vai estar fora de eixo, alguma coisa vai estar fora ali de sintonia com o céu, né? Isso não vale, tá? Eu vim aqui para uma entrevista, estou sendo ministrado aqui nessa entrevista. Isso não vale. Missionária Michele, como é que funciona o discipulado aí em uma igreja, né? Na verdade, não somente na sua igreja, mas como a irmã vê o discipulado em uma igreja e como ele pode ser desenvolvido de uma forma saudável? Para mim, assim, na minha pequena vida, né, ministerial, né, tão larga assim, tão extensa, com tanta experiência assim, nós já vimos muitos programas, né, de discipulado. Nós já vimos muitos programas onde você marca tal hora, faz tal coisa, tem aquele momento ali de estudo da palavra de Deus, e ótimo, é muito bom. Só que, e depois disso? Né, o que acontece? Porque eu acredito que eu preciso ser discipulada até que Jesus venha. Eu preciso ser discipulada até que Jesus venha. Eu preciso ser ensinada, cuidada pelos meus irmãos até que Jesus venha me buscar. Então, o discipulado ele não é um programa. O discipulado é uma vida. O discipulado é uma vida intencional e que toca a vida de outros irmãos. Então, a gente tem como lema da nossa vida, né? E a gente, nesse período que a gente voltou para o Brasil, Deus nos deu algumas ferramentas, inclusive a Trilha Radical, que é um movimento que a gente trabalha, é um movimento de despertamento missionário, e também a gente trabalha muito a questão do discipulado, sabe? A questão do discípulo de Jesus. E a gente tem visto ao longo, né, dessa caminhada, que já são, sei lá, 8, 9 anos de trilha que a gente já faz no Brasil. E a gente encontrou cristãos de anos de igreja, e que nunca foi discipulado, nunca foi ensinado, nunca foi cuidado, sabe, por ninguém. E eles cresceram sozinhos. Pega uma criança e deixa ela crescer sozinha para ver o que acontece. Deixa ela crescer sem pai, sem alguém que cuide, sem alguém que alimente, sem alguém que ensine, vê o que vai acontecer. É a mesma coisa que acontece dentro das nossas igrejas. A gente convida, a gente evangeliza, traz para a igreja, a pessoa aceita Jesus e pronto, meu trabalho já acabou. Não acabou. Você precisa cuidar desse novo convertido, porque ele é um bebê. E ele não sabe caminhar sozinho. Ele precisa aprender a ser crente comigo. E é aí que é uma vida intencional. É onde a gente trabalha vida na vida, diária,
sabe? É uma vida intencional. Eu vivo para que o meu irmão se pareça com Jesus. Eu não vivo uma vida para que eu, Michele, não. A minha vida precisa servir de inspiração, de levar o meu irmão a Cristo. Então, a gente trabalha muito isso. E o nosso programa de discipulado na nossa igreja é um programa onde toda a igreja discipula. Toda a igreja discipula. Não tem um programa específico. Não tem, tal dia tem estudo, tem discipulado. Não. A gente discipula jogando bola, a gente discipula tomando banho de piscina, a gente discipula comendo um churrasco, a gente discipula vendo um filme, a gente discipula... Coisa boa. Muito bom. É uma vida de discipulado, é uma vida. Então, quando eu estou com as meninas mais jovens, eu intencionalmente trabalho temas que elas estão precisando. Intencionalmente, eu converso de temas que elas precisam reforçar na vida delas para que elas se pareçam mais com Jesus. Então, é diário. A gente tem uma coisa muito interessante aqui em casa, que o Alex, o meu filho mais velho tem 15 anos, né? Então, já está naquela fase de se achar. Eu nunca deixei eles verem filme de guerras, aquela coisa de mãe, sabe? De proteção. E o Alex disse para mim, Michele, você tem 2 homens, você quer dar Barbie ou você quer para eles? Tem ali as opções. Entendeu? Então, eu falei, realmente, meus filhos não posso ficar protegidos, porque eu já pesado aquelas cenas. E o Alex começou, há uns 2 anos atrás, a ver, porque são 2 meninos, um tem 10, que é o mais difícil, mas mesmo assim o Alex falou assim, amor, então eu vou selecionar os filmes e eu vou sentar para ver os filmes com meus filhos. E eu acho interessantíssimo, eu fico de fora ouvindo. Ele tá lá vendo filme, daqui a pouco ele começa, você tá vendo isso, meu filho? Aí ele começa discipulando as crianças com o filme. Ele discipula os meus meninos vendo filme. Eu fico assim, não é possível que esse homem vai fazer isso. Cara, ele vê Jesus, ele vê o Evangelho, ele consegue. Eu fico, eu não tenho essa facilidade, mas ele faz isso com os meus filhos, vendo filme. Mas ele faz isso com o pessoal. Uma vez, a gente estava numa obra, aí um rapaz falou assim, pastor, posso ir aí para ser discipulado pelo senhor? Ele, ok, pode vir. E aí ele foi. E tá lá, ele chegou. Aí a gente estava fazendo obra lá na Gemil, né? E trabalha dali, trabalha daqui, corta grama, porque trabalho tem. E trabalha, aí o rapaz pro Alex falou assim, pastor, que horas que a gente vai sentar para fazer o discipulado? O Alex falou assim, rapaz, o discipulado já começou às 7 horas. Você está achando que eu ainda vou sentar com você para poder te discipular? Como assim? Eu só estou trabalhando? O Alex falou assim, você não só está trabalhando. Eu estou te discipulando, eu estou te ensinando a parecer mais com Jesus. No seu trabalho, no seu serviço. Então, assim, a gente tem... eu acho que quando é dessa forma, é muito saudável. Porque eu nunca vou deixar o meu irmão, sabe? Eu nunca vou... Não vai ser pesado para mim. E eu nunca vou deixar o meu irmão. Porque eu vou caminhar sempre junto com ele. É vida diária. E o discipulado não é só você ditar normas e dizer assim, é desse jeito que tem que ser para você parecer com Jesus. O discípulo precisa entender que ele está inserido numa comunidade. E essa comunidade vai cuidar da vida dele. E essa comunidade, muitas vezes, vai ter que se meter na vida dele. E isso é muito sério hoje, porque as pessoas não querem. Não as pessoas, muitas pessoas não querem que alguém se intrometa na sua vida. Que alguém diga, olha, isso que você está fazendo está errado. E o papel do discipulador é esse. É chegar e dizer, olha, meu irmão, onde Jesus está sendo glorificado com essa sua atitude? Cadê a glória de Deus? Porque eu não estou vendo, eu estou vendo a desonra do nome de Deus, eu não estou vendo a glória de Deus. E ser intencional mesmo com os nossos irmãos, porque isso vai fazer a gente crescer, vai fazer a gente ser parecido com Jesus, vai fazer sermos verdadeiramente pequenos Cristos caminhando por onde quer que estejamos, aonde quer que a gente esteja. Então, tem que ser intencional e tem que ser muito natural. Sinceramente, eu não participo de programa de discipulado. De você sentar, eu não participo. Já participei, não participo mais. Eu acho que o discipulado ele tem que ser muito assim, muito natural, intencional, porém natural. Agora, existem coisas dentro da igreja, por exemplo, os pequenos grupos são pequenos grupos de discipulado. Mas não é um programa para uma pessoa, é o grupo, a comunidade se reunindo para serem discipuladas. Então, isso acontece na nossa igreja, a gente entende que isso é muito legal.
Isso é muito importante, porque depois do culto de domingo, o lugar onde a gente mutuamente se abençoa, cuida um do outro, é no grupo pequeno, porque dentro da igreja você não tem muito tempo, não tem como fazer isso. Então, a gente faz essas coisas, mas eu acho que, pelo menos na minha vida, né, e na vida do Alex, as pessoas que nós discipulamos até hoje não foram poucas, foram muitas pessoas que o Senhor trouxe para a gente discipular. A gente carregou no colo, a gente deu chinelada, a gente brigou, a gente tirou, né, as coisas que vieram grudadas, a gente tirou. Sim. Aí eles foram lá, sujaram de novo, a gente tirou de novo. Sabe? A gente amou, a gente se derramou sobre a vida dessas pessoas. Uau. E se você procurar cada um deles, você pode saber que tem um pouquinho de Michele, um pouquinho de Alex na vida dessas pessoas. Porque isso é discipulado. Isso é discipulado, é você caminhar junto, caminhar lado a lado, e você se derramar sobre a vida de alguém. E isso acontece todos os dias, não acontece em um programa específico dentro da igreja. Amém. E é importante a diferenciação, né, sobre esse discipulado pessoal e dos pequenos grupos, né, que pequenos grupos é uma ferramenta abençoadora, não tira a sua importância, mas quando se trata de discipulado pessoal, vida na vida, a irmã acabou de descrever exatamente como é, né? E que nada mais é do que o método de Jesus. Entre a gente usar qualquer método humano, qualquer método natural, é melhor a gente preferir usar o método de Jesus. Foi esse o método de Jesus. E esse deu certo. Jesus andou com 12. E nem todos os 12 se tornaram discípulos de verdade, né? Mas Jesus discipulou dessa forma. E eu acho interessante que a irmã ia falando aí sobre os processos, né? É um bebê. A gente pega um bebê e aí vai ensinando esse bebê. E aí tem quedas, né? Tem o tombo, os primeiros passos, né? Tira os brinquedos de estimação, né? Aqueles brinquedos difíceis, né? E isso vai muito de encontro à missão que Jesus nos deu, né? E de pregar o evangelho, ensinando-nos a guardar tudo que vos tenho ordenado. Na verdade, esse ensinando não é um ensino de 2 horas em um prédio e depois vamos para casa. Não, esse ensinando é durante o ID. Né? A irmã que é missionária vai entender até melhor. Enquanto você vai, você faz isso. É o método judaico também, né? Os judeus, eles tinham muito disso, né? Os hebreus, né? Quando acordar, quando no café, na mesa, né? Enquanto for andando, ensinando. É vida, não é programa, é vida. Positivo, acho interessante, muito bem. Geralmente, missionária Michele, quando as igrejas elas vão tomando dimensões maiores, né? A irmã acabou de relatar uma situação onde o método de discipulado é um método pessoal. Mas para vocês que são pastores, né, de frente de uma igreja local, quando a igreja ela vai tomando dimensões maiores, né, esse contato com a membresia, com os irmãos, né, até muito por causa das muitas responsabilidades e demandas que surgem, ela vai se tornando mais difícil, né, porque são muitas pessoas para cuidar, muitas pessoas ali precisando de ajuda, né? Quais são os cuidados que a irmã vê para que as pessoas não deixem de ser acompanhadas, não deixem de ser assistidas, né? Porque uma igreja que tem 5 pessoas, né, começando numa plantação, poxa, todo mundo conhece todo mundo se relaciona com todo mundo cuida de todo mundo. Mas numa igreja que tem 50 membros, 100 membros, e aí por diante, quais são os cuidados, né, que, principalmente para os pastores, né, que estão à frente da obra, devem tomar para que as pessoas sejam, de fato, acompanhadas, todas sejam assistidas e ninguém fique para trás? Nós já tivemos as 2 experiências, né, pastorear a igreja grande, bem grande, e pastorear igrejas menores, né, e uma das ferramentas que nós acreditamos que facilita isso são os pequenos grupos, principalmente nas igrejas grandes, né, os pequenos grupos, porque você tem uma liderança, então aquela liderança do pequeno grupo é o pastor daquele grupo, né, porque você escolhe um líder entendendo que ele vai desempenhar essa função, ele vai pastorear aquele grupo, como líder do pequeno grupo, e os irmãos em si, um cuidando do outro. E agora, outra coisa que é muito importante, e que hoje a gente está conseguindo colocar em prática, porque até então nas outras experiências a gente não conseguiu, porque a gente já chegou com a igreja formada. Hoje a nossa igreja tem acho que 60
60, 65 membros, mais ou menos assim. E a gente já está formando a igreja. A gente está formando a igreja do Calvário. Acho que esses 65 membros são entre os frequentadores, membros da igreja, menos um pouco. Não sei se 40, talvez. Mas a gente está formando como identidade da igreja que um cuida do outro. Então, o que acontece? A gente está equipando a igreja para que a igreja possa cuidar do outro. Então, assim, hoje a gente ainda consegue, porque são 3 pastores na igreja, mais a liderança da igreja, então, com esse número de pessoas, está de boa. Mas a gente sabe que a igreja vai crescer. Então, a gente não vai conseguir chegar a todos os irmãos. Os casos mais graves, é claro que eles vão diretamente ao pastor. Mas coisas que você consegue resolver em uma conversa, que você consegue ir abraçando, conversando, acompanhando, isso precisa ser feito pela igreja, porque não foi o pastor que foi chamado. O pastor não foi chamado para cuidar da igreja sozinho. A igreja cuida da igreja. Porque quem gera ovelha é ovelha, não é pastor. Né? Exatamente. Então, a igreja precisa entender que ela é responsável pela vida do seu irmão. Nós somos responsáveis pela vida daquela pessoa que está ali. Não é o pastor, porque ele não tem condição de dar conta. Não tem mesmo. Então, o que a gente está fazendo? Então, vamos facilitar esse processo. Então, nós vamos equipar a igreja para que ela faça direito. Para que ela atenda, para que ela aconselhe, para que ela discipule. Um faça isso para o outro. Agora, existem estágios, né? Existem coisas que você vai... Olha, pastor, não dá. Eu fui ali, conversei, então vai para o Ministério de Aconselhamento. Na igreja, nós temos o nosso Ministério de Aconselhamento, de qual eu sou a líder, né, do Ministério de Aconselhamento da igreja. Estou debaixo da liderança do Alex, que é o líder do discipulado, pastor da igreja, líder do discipulado e líder do Ministério de Aconselhamento. Como eu falei, somos três pastores na igreja, então é dividida a igreja, a liderança. E eu sou submissa ao Alex, né? E existem pessoas que trabalham comigo. Então, assim, acontece alguma coisa, alguma situação na igreja, eles dizem, olha, nós temos... a gente está em formação, acho que o nosso desejo é maior do que o que está acontecendo hoje, mas já estamos começando, né? Então, olha, procure o Ministério de Aconselhamento da igreja. Esse ministério é responsável por atender, por conversar, e não é só um ministério, tipo assim, você ali bater um papo. A gente tem, dependendo da situação, a gente tem sessões, a gente tem marca, 5, 6 sessões, nós vamos conversar 5, 6 vezes, a gente vai fazer isso. Então, é uma forma de estar mais próximo. Agora, é um caso de disciplina, é um caso mais grave, né, mais sério, aí ele é levado até o pastor. Mas a gente trabalha dessa forma, acreditando que a igreja equipada, ela é capaz de fazer isso. E também ser sensível, né? Ser sensível ao seu irmão, ser sensível à necessidade do seu irmão. Então, se você mora perto de alguém, está sentindo falta, visite, vai ver como está. Então, eu acho que isso também parte muito a liderança dando à igreja essa responsabilidade e também capacitando a igreja para que possa fazer isso. E aí, exatamente. Eu acredito que todos podem ser cuidados. Não vai ficar um ou outro, a gente sabe que a realidade é essa, né? Vai ficar, mas pelo menos a maioria que precisa, que necessita, ela vai ter o atendimento, vai ter o cuidado, vai ter a atenção que ela precisa naquele momento. E é importante isso que a irmã falou sobre a igreja dar esse aparato, né, para as ovelhas, né? Aqueles que já estão ali, que também estão sendo discipulados, mas eles também terem a condição de discipular pessoas. Até porque o discipulado, ela não é uma ordem apenas para os cargos eclesiásticos, para as posições eclesiásticas, né? Na verdade, o discipulado é para todos, é para quem é discípulo. Se eu sou discípulo, se eu sou discipulado por alguém, eu discipulo, eu faço discípulo, né? Verdade. Exatamente. E o que motiva a irmã? O que motiva a irmã a continuar investindo, né, no desenvolvimento dos projetos da igreja? A irmã, eu sei que os irmãos aí, o pastor, tanto o pastor quanto a missionária, investem na palavra de Deus, né, na pregação da palavra de Deus, isso aí é a base fundamental da igreja, mas, além disso, o que motiva os irmãos a continuarem investindo, né, em projetos para a igreja, em situações, em condições onde a igreja vai ser sustentada?
E vai ser, na verdade, não só sustentada, né? Mas vai ser ali condicionada, preparada, né? O que motiva, irmã? Eu acho que, primeiramente, o que me motiva é o meu amor a Jesus. Primeiro. Porque qualquer coisa que eu faço, né, precisa ser para a glória de Deus. Qualquer coisa que façamos, né, precisa Se ser não para for, precisa ser se para a não for glória. para a glória de Deus. Então, eu acho que a minha principal motivação é essa, sabe? É que o nome do Senhor seja glorificado em todas as áreas da igreja, em todas as áreas das nossas vidas, né? Então, o meu amor por Jesus, pela glória do nome dele, tudo isso faz com que eu queira cada vez mais servir, faz com que eu queira cada vez mais estar à disposição do reino de Deus. E amar cada vez mais a igreja de Cristo. Então, eu acho que uma coisa vai levando a outra, sabe? Uma Sim. coisa leva a outra. Mas também a necessidade também. A necessidade que a gente olha, percebe. A gente trabalha com muitos jovens, né? E aí, às vezes, meu Deus, esses jovens, eles querem uma direção. Eles precisam de uma direção, eles precisam de um direcionamento. Então, é onde eu sou motivada, eu sou impelida a fazer alguma coisa para que esses jovens sejam assistidos. Então, por exemplo, eu também, na igreja, eu trabalho com os vocacionados da igreja. Então, eu fico observando, eu acompanho os vocacionados, eu insisto, eu converso, eu discipulo, eu oriento esses vocacionados para que eles possam entender qual é o seu lugar na missão de Deus, qual é o seu lugar no reino de Deus. Então, assim, primeiramente o amor a Jesus e depois a necessidade que você vê, que você percebe, né? E aí você vai... a sua vida, no caso, a minha vida e a vida do Alex, a gente já descobriu como a gente vai morrer. A gente quer morrer fazendo isso que a gente faz hoje. Então, tudo que eu faço, tudo que a gente faz, tudo que a gente planeja, isso é assim, vai ser dessa forma, servindo ao reino de Deus, servindo as pessoas, mobilizando, porque hoje nós somos mobilizadores mesmo, sabe, de pessoas para ir para o campo missionário, para se envolver com o reino de Deus, para trabalhar, e não é o campo missionário só estrangeiro, não, é pessoas para serem enviadas às segundas-feiras para os seus campos missionários dentro das cidades, porque nós somos enviados às segundas-feiras para os nossos trabalhos, para as nossas escolas. Exato. Então, assim, a nossa vida é essa. E a motivação maior realmente é Jesus, mas depois a necessidade dessas pessoas, né? Das coisas que precisam acontecer no reino de Deus e que Deus está nos chamando para fazer. Então, vamos levar a galera, vamos trabalhar. Eu entendo que é movida por um amor a Jesus Cristo e para chegar à glorificação de Deus e também a importância de observar, né, as necessidades que estão havendo e que precisam ali ser supridas, né? Poucos são os ceifeiros, né? Exatamente. Quais são os públicos ou temas que mais movem a irmã para desenvolver em prol do reino de Deus? Quais são os públicos e temas que mais movem a irmã, né? Mais queimam no coração da irmã a desenvolver em prol do reino de Deus? Olha, público eu trabalho com todos. Não tem restrição. Amor, paixão pela terceira idade. Tem um carinho especial ali. Não, a terceira idade para mim eles tocam meu coração de uma forma Legal. que outro grupo nenhum faz, mas a terceira idade... É um público pouco assistido, né? Geralmente as igrejas elas pouco valorizam, né? Infelizmente, sim, né? Sim. Hoje parece que há um movimento maior em direção a eles, mas ainda pequeno, em relação ao que acontece na igreja, né? Mas há um movimento maior hoje, mas há um tempo atrás não tinha, né? Então é alguma coisa que sempre me chamou a atenção. Mas hoje mesmo, esse público, ele é trazido pelo próprio Deus mesmo. A gente trabalha com muitos jovens. A gente está envolvido com uma faixa etária bem menor do que a nossa, né? Eu estou com 40, o Alex 43, sempre confundo, o Alex 43, e a gente trabalha com 20, 27, 30, 22, 19. É uma faixa etária que a gente tem mais proximidade, né? Como que eu posso dizer? Que caminha mais perto. Agora, servir, né? A gente serve realmente, como eu falei,
a gente trabalha com a Igreja de Cristo, a gente trabalha com Amém. a Igreja. E a Igreja Amém. de Cristo ela é composta, né, de terceira idade, jovens, adolescentes, crianças, adultos, mas os jovens têm caminhado bem mais perto da gente. E o que tem movido, né, a gente, no nosso coração, a desenvolver projetos, coisas em relação ao reino de Deus, é a necessidade que a gente olha para essa juventude hoje e a gente vê como eles estão tão longe do propósito ideal de Deus para a vida deles. Muitos, eles têm tudo nas mãos, mas eles, quando saem, eles se perdem. Eles se perdem nesse mundo, né? São devorados pelos lobos, são devorados pelas ideologias, são devorados pela cultura, são devorados por tantas coisas, né? São devorados por eles mesmos, pelo eu, pelo coração deles, pelos desejos pecaminosos. Então, Deus tem nos dado essa juventude, Deus tem nos dado essa galera, e a gente tem, assim, a grata alegria de pessoas que a gente cuidou, que hoje estão pastoreando a igreja, sabe? Jovens que chegaram, jovens mesmo, atribulados na vida da gente, e que hoje são pastores, não é um só, sabe? Que hoje são pastores, pessoas que estão servindo no campo missionário em vários lugares do mundo. Cara, tem um que assim, o Adriano, era misericórdia mesmo de Deus. Hoje o Adriano está no Egito, servindo o reino de Deus no Egito, casado com uma egípcia, trabalha muito, muito para o reino de Deus. Então, assim, são pessoas que Deus nos trouxe para a gente cuidar de uma forma mais especial. E a minha área é aconselhamento. Não adianta. A minha área é a área de aconselhamento. Se encontrou, né? Eu me encontrei. Então, assim, eu trabalho muito aconselhando esses jovens, acompanhando essas pessoas. Mas a gente também trabalha na motivação, na mobilização, porque tipo assim, olha para mim, olha o que Jesus fez na minha vida. Eu tinha 19 anos, eu era tão jovem quanto vocês. E quando eu deixei Jesus guiar a minha vida, ser Senhor da minha vida, olha o que ele fez comigo. Olha o que ele fez por mim. Ele pode fazer por vocês. Olha para nós. Tipo, olha como vive a nossa família. Olha como a gente vive. Olha qual foi o resultado de uma vida submetida à vontade de Deus. Então, a gente trabalha dessa forma, né? Então, esses públicos são de diferentes situações que a gente enfrenta, que a gente caminha junto, mas mais na área mesmo, eu particularmente do aconselhamento, seja aconselhando missionários no campo, seja os vocacionados da igreja local, mas também atendo, por exemplo, pessoas da terceira idade. Eu aconselho pessoas da terceira idade, irmãs com dificuldade no casamento na terceira idade, mulheres se divorciando na terceira idade. E eu acompanho essas irmãs, sabe? Eu caminho com essas irmãs. E interessante que elas não são da minha igreja, não são pessoas da minha igreja. Eu entendi que a ferramenta que Deus me deu, o que Deus me deu, é para o reino dele. Não é para o reino do Calvário, é para o reino de Deus. Então, eu caminho, eu simplesmente caminho com essas pessoas e isso move, né, o meu coração.